Vamos aprender um pouco sobre as leis sistêmicas? Que as constelações familiares trazem, contribuem muito para a mudança da vida das pessoas. Às vezes, só compreendendo essas leis, muitas coisas podem mudar para você. Pertencimento. Pertencimento é a primeira lei. Ou seja, vamos parar para prestar atenção numa coisa. Tudo aquilo que pertence, pertence. Não tem como deixar de pertencer. Então, significa, se você tem uma família e você nasceu numa família, você tem pai, tem mãe, tem vós, tem bisavós, né? Tem irmãos, enfim. Não dá para arrancar fora um deles. Eles já são da família. O sangue está ali. O lugar de existência por direito deles está ali. Eu costumo fazer uma analogia do pertencimento com o corpo. Imagina o seguinte, você tem o seu corpo e aí você sabe, você tem consciência do seu dedinho, você tem consciência dos seus joelhos, você tem consciência do seu corpo. E vamos imaginar que você sofreu um acidente e você teve que amputar o seu antebraço. E aí você ficou sem o braço, ok? Aqui ficou. O que acontece? Existe um conceito chamado membro fantasma, não é? Mesmo sem o braço, você sente coceira no mindinho. Como pode isso? Acontece que todas as tuas células têm consciência da presença, isso aqui pertenceu. Ela tem consciência desse dedinho. A pontinha do dedinho, essa memória da pontinha do dedinho, ela não tá só aqui. Ela tá em todas as células do teu corpo. Então, se você tem um braço amputado, o que vai acontecer? Ele não perde o direito de existir. Ele não existe no concreto, mas no subjetivo, ele está em todas as células. Isso é pertencimento. Agora, amplia essa visão para a família. Não tem como excluir uma pessoa. Não tem como excluir um pai de um filho e dizer, olha, filho, você não pode de jeito nenhum falar com seu pai. Ele deu a vida. Então, o que acontece? Se você recebeu a vida dos seus pais, você tem um pai e uma mãe, esse pai e essa mãe, na mesma medida, espermatozoide e óvulo, deram a vida. Já não importa aqui se papai foi presente, se mamãe foi boa ou má, aqui não é essa questão. Isso ali a gente vai ter que olhar em outros momentos. Mas a grande verdade é a seguinte, pertence, fazem parte do sistema. Se fizeram você sem o pai, você não teria nascido. Sem a mãe, você não teria nascido. Sem a sua avó, você não teria nascido. Porque sem a avó não teria nascido o pai, que não teria nascido você. Enfim. Então, tudo existe como é. Não é de direito de ninguém excluir. E aí vem uma grande questão. Tudo aquilo que é excluído do sistema familiar, ele volta nas relações de uma maneira multiplicada. Como assim? Vou dar um exemplo. Imagina que você exclui seu pai. Se você exclui seu pai, você vai atrair relacionamentos afetivos que tenham muita semelhança com a maneira com que o pai tratava a mãe, ou seja, o marido dela tratava ela. Se papai bebia e você exclui o pai e não quer saber dele, você vai atrair pessoas que bebem na sua vida. Ou você mesmo vai reproduzir comportamentos, ou o seu filho ou filha vai reproduzir comportamentos desse teu pai. Então, tudo aquilo que nós excluímos vai voltar a se repetir na nossa frente para a gente poder lidar com aquilo. Vamos imaginar que você não gosta da sua mãe, você julga ela porque ela é muito agressiva, blá, 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 blá. Adivinha? Você vai atrair pessoas agressivas na sua vida. Então, tudo aquilo que você exclui, você atrai. Essa é uma lei natural, ok? Tudo bem até aqui entre o pertencimento? Tem um conceito muito maior, mas eu tô reduzindo aqui para você compreender de uma maneira mais simples, ok? Vamos lá, hierarquia. Hierarquia, essa lei, ela é fundamental para a nossa existência. Pensa o seguinte, imagina uma grande cachoeira. Essa cachoeira, ela tem uma ordem, ou seja, ela vem de cima para baixo. Logo, aqueles que vieram antes de nós são maiores do que nós. Então imagina que a água da cachoeira é a fonte da vida. Essa água, ela vai fluindo numa única direção. Então, nós precisamos saber que todo o passado precisou existir. Nós tomamos esse passado com amor e seguimos para o fluxo para o futuro. Toda vez que a tua vida está paralisada em algum nível, significa que você está de costas para o futuro, olhando para o passado. Então você está fora do lugar. E muitas vezes você está fora do lugar hierarquicamente mesmo. Por exemplo, mamãe teve um destino pesado, logo você quer cuidar da mamãe. Isso aqui é uma anti-hierarquia, é uma disfunção. Você está fora do lugar, porque quem é maior que a mamãe?
É uma outra senhorinha, a sua vovó. Então a avó é maior que a mãe, que é maior que você. Então você não tem o direito de cuidar da sua mãe. Ah, vai surgir dúvidas? Vai. Você vai poder perguntar tudo isso pra mim, ok? Então o que acontece? Essa é a ordem, você precisa seguir o fluxo. Sheila, de quem que eu tenho que cuidar mesmo? Então, Sheila, dos seus filhos, quando vierem, ou já que já estejam aí. Esses importam. Ah, você tem que cuidar do seu casamento, do seu trabalho, daquilo que implica em fluxo para o futuro. Então, a ordem é essa. Se você está ocupando o lugar de cuidando dos mais velhos que vieram antes de você, você está fora do lugar. Se você está paralisando a sua vida olhando para o passado, está fora do lugar. Então, na hierarquia é muito simples. A gente recebe aquilo que a vida nos dá e passa para frente. Isso é hierarquia, ok? Agora vamos lá para o equilíbrio. Equilíbrio. Na minha opinião, na minha visão, ao longo de mais de 10 anos trabalhando com as constelações familiares, eu percebo que essa lei é a mais difícil de entender e de aplicar na vida. Por quê? Porque a lei do equilíbrio, ela pressupõe que você já esteja mais alinhado, em paz com o pertencimento e hierarquia. Porque quanto mais você está em paz com todos os que vieram antes de você, com seus pais, quando você consegue sentir no seu lugar integrado, quando você está realmente no seu lugar, você consegue olhar para o outro e ver o outro sem o julgamento. Então fica mais fácil você equilibrar uma relação. Então o que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio é o seguinte: vamos imaginar um casamento. Um casamento é uma relação par. Uma relação par, ela necessita de um equilíbrio. Ou seja, o que o equilíbrio vai fazer? O equilíbrio vai pedir para alguém dar e receber na mesma medida. Ou seja, ela entrega, ele entrega, os dois dão e recebem. Então, esse movimento aqui, dar e receber, ele é fundamental. Porque daí estabelece o quê? Um equilíbrio na balança. Um dá, outro recebe, outro dá e recebe, assim vai, né? A mesma medida que você entrega, você tem que aprender a receber. Isso é muito importante. O que a gente enxerga nas relações? Muitas vezes a pessoa se ocupa em entregar e não recebe. Isso transforma a pessoa o quê? Eu tenho um crédito aqui, ou seja, entreguei. Ele tá me devendo, logo ele fica envergonhado. Formou um crédito para ela, um débito para ele. O que vai acontecer? Ele vai se afastar. Os relacionamentos acabam. Sheila, mas como é que poderia resolver isso? Compensando, ou seja, é necessário que quem entregou demais aprenda a receber, a cobrar mesmo, dizer, agora está na hora de você me entregar. Como que a gente vai fazer isso? Sentar como adultos. Então, só adulto consegue estabelecer relacionamento de equilíbrio, tá? Então, por isso a importância de olhar primeiro para a hierarquia e pertencimento, porque se você está no lugar da sua criança, você não vai conseguir. Porque você está olhando para outra pessoa, exigindo dessa pessoa que ela assuma uma função, por exemplo, de mãe, de pai. E aí nunca vai estar no lugar, porque você está projetando aqui aquilo que faltou lá no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Você quer que, às vezes, seu marido, sua esposa, atribua essa função, faça isso. E aí nunca vai dar certo, porque você não enxerga mais o marido ou a esposa. Você vai enxergar quem? Alguém que deveria estar ocupando o lugar ali de pai e de mãe. E aí não vai dar certo, acaba dando problema, ou brigando, conflito, enfim. Então o equilíbrio, ele precisa de maturidade, tá? É eu estar adulta e saber que eu entrego e recebo na mesma medida. Eu tenho que ter maturidade para cobrar, maturidade para receber. Eu tenho que saber receber e tenho que saber dar. Ou seja, eu tenho que saber na hora que eu tenho que pagar os meus débitos. Então essa relação é uma relação complexa. E o mais importante aqui da contribuição do Bert Hellinger é que essa relação, ela implica em eu admitir que o outro tem para entregar. Ou seja, o outro tem tudo. Então eu não posso julgar. Então quanto mais você abstém-se do julgamento, quanto mais você consegue olhar para a grandeza do outro, mais os vínculos se estabelecem, mais fácil ficam os relacionamentos. E essa é uma das maiores contribuições das constelações familiares. É você viver a sua vida, assumir seu poder pessoal, a se responsabilizar por suas escolhas e liberar as pessoas das suas expectativas, para que você possa viver relações mais saudáveis e felizes.